Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada à sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia de Heloísa Pires, educadora espírita, filha do Herculano, não é? Então, um programa sobre a vida e a obra do guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, aquele que recebeu do Emmanuel, né, o melhor epíteto possível, né? Como metro que melhor mediu Kardec. Meus queridos irmãos, vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estudo da obra imensa desse grande gênio, divulgador, escritor, pensador que a doutrina espírita produziu em nosso país, esse que foi o maior filósofo do espiritismo no Brasil. Então, que possamos reverenciar sua vida, mas estudarmos a sua obra, que é o seu legado para todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, não temos apenas esse programa com Dona Heloísa, temos 4 programas semanais, já. No domingo, um programa sobre Bezerra de Menezes, com o historiador Luciano Clay. Na terça, um programa similar a esse, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do professor Hermínio. Na quarta, temos o programa Resenha Literária, com o pesquisador Silvio Mariano, aquele que mais conhece livro em terras maurícias, não é? E na quinta temos esse programa com Dona Heloísa. São os 4 programas semanais. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, com o ex-presidente da FEB e da USE, César Perry de Carvalho. No terceiro sábado, temos o programa CSA e Fontes Primárias, com o maior ícone da pesquisa espírita do Brasil, Carlos Sete Bastos, trazendo aqui documentos e fontes primárias da época de Kardec. E no quarto sábado, temos com o grande articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, o programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. 8 programas à disposição de vocês, mas à noite de hoje estamos aqui com Dona Heloísa. Vamos conversar um pouco sobre a obra Vampirismo, que eu brinco muito com Dona Heloísa com a capa do livro, né? Ninguém merece uma capa assim, viu, Paideia? Eu digo brincando a Dona Heloísa que é a única capa que eu não entendo porque a ideia mantém, né? Uma capa terrorista, né? Terrorística, um vampiro, né? Embora que a ideia do vampiro é realmente, né, tudo que a cinematografia mundial representa tem sim algum elo, alguma ligação, né, com um princípio espiritual. Hoje a gente vai ver aqui a questão do vampirismo, né, com Dona Heloísa Pires, essa obra maravilhosa de Herculano, como são todas. Pessoal, então, sem mais delongas, vou colocar a Dona Heloísa aqui para conversar conosco.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço de Herculano. Deixa eu dar boa noite à filha do metro que melhor mediu Kardec, não é? Aí Dona eu fico Heloísa, tão feliz com essa frase de Emmanuel, porque realmente foi corajoso, fiel a Kardec, colocou Kardec, o Espiritismo e Jesus acima de todas as instituições famosas, importantes, e venceu. Muitos anos depois, mas hoje é um vitorioso. Fico feliz. E você, amigo, muito obrigada por compreender tão bem esse grande espírito, José Herculano Pires, a coragem encarnada no Brasil. olha que eu gostei disso, Dona Heloísa. Flammarion disse que Kardec era o bom senso encarnado, né? Então a gente pode dizer, Herculano, a coragem espírita encarnada, né? Nossa, porque foi corajoso. Todas as instituições quase se viraram contra ele, os amigos, e ele firme. Jesus enviou-nos, temos que caminhar retamente. Que Deus continue amparado. E Dona Virgínia de mãos dadas, nunca disse para, pelo contrário, cercava os ex-amigos que tinham falado absurdos e falava: Você não é amigo de Herculano, não me apareça aqui. E o pai perdoa a Bigia, ela não. Se falassem de mim, eu perdoaria, de você não, porque você foi impecável com a doutrina. Casal lindo. Ô, Dona Heloísa, e a filha puxou a coragem do pai? Não. Não, não estou para passar uma vida levando pedrada, eu não aguento. Perguntou, eu falo, mas não perguntou, calo-me. Veja uma tolice e calo-me. Só quando me irrita, por exemplo, no caso de discussão, se o céu e o inferno era correto, pelo amor de Deus, vê o registro da França do livro de Kardec, era Kardec encarnado, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Quando eu me irrito é perigoso, porque aí eu vou como a minha mãe e meu... Mas, Dona Heloísa, eu já vi participação da senhora, até na USE, realmente o pessoal perguntou, a senhora disse na chincha, né? Ele saiu porque não teve apoio. perguntou, eu não minto. E se eu mentir, minha mãe do lado puxa a minha orelha, que minha mãe não era firme. Continua, mãe querida, devo muito a esse casal e meu avô Ferrado. Minha avó Dininha ajudava do espaço. Morreu cedo. Então, dando boa noite à Dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta que é praxe, né? Esse fim de semana que passou aí, teve palestra sábado e domingo em algum lugar, Dona Heloísa? Domingo em Guarulhos. Foi uma delícia, o bairro sucesso. Até chegar lá é uma odisseia no espaço, mas é maravilhoso. O bairro é cheio de fábricas, de firmas, é um bairro de trabalhadores, gente boa, casa cheia, muita alegria. Me diga o tema, qual foi o tema que a senhora falou em Guarulhos? Era para falar sobre aborto. Eu misturei Jesus com aborto, enaltecendo o trabalho de Jesus e convidando-a, pelo amor de Deus, não assassinem criancinhas indefesas. O que é isso? É muita brutalidade, é muita ignorância. Nada de dizer sim ao aborto. Não, não, não. Não faça ao outro o que não queres que te façam. Perfeito, Dona Heloísa, perfeito. Bem, Dona Heloísa, a gente vai a cada semana trazendo uma obra, não é? Eu tenho cuidado, Dona Heloísa, quando a gente, anos atrás, já o programa já tem mais de 3 anos, né? Então, quando a gente já viu aquela obra, eu dou uma olhadinha para lhe fazer outras perguntas diferentes que a gente viu no passado, não é? Dona Heloísa, a obra que eu trago hoje é a obra Vampirismo, de Herculano, não é? Que eu brinco com o Capa assusta, parece filme de terror, mas o conteúdo é muito bom. Não foi o pai que escolheu essa capa.
Eu brinco com a Mas Dona Heloísa já há tempo, né? Já há tempo. é, foram amigos e irmãos muito queridos e fazem um trabalho que eu não consigo fazer. São muito capazes, mas essa capa assusta. Dona Heloísa, vamos lá, eu vou lhe fazer a primeira pergunta, né? Dona Heloísa, veja bem, né? A cinematografia mundial e a literatura mundial, né? Retrata a questão dos vampiros, né? Conde Drácula, que deu origem a vários filmes, vários livros. Mas, Dona Heloísa, Hermes, no Egito Antigo, Hermes Trismegistus, ele dizia uma coisa, né? O que está em cima está embaixo. Né? Então, essas ideias que a cinematografia aborda, e a literatura universal também, né? Elas não são de todo destituídas de sentido. Né? Trazem o sentido ali embutido. E aí eu lhe pergunto, trazendo a obra de hoje, Vampirismo de Herculano, o vampirismo espiritual existe, não é, dona Luiz? Aquelas entidades que sugam as energias dos seres humanos. Nossa, é de todos os tempos essa compreensão. Até no Egito eles falavam em ideias indefinidas, como diz Leon Denis no livro A Doutrina Secreta. O Espiritismo vem dos séculos. Como tudo dentro da lei de metamorfose que meu pai explica tão bem, foi se modificando, aprimorando. E é no século XIX, com Kardec, depois da descoberta, do desenvolvimento da ciência, quando não matávamos mais cientistas que queriam apresentar a verdade, que o Espiritismo se desenvolve depois de muito trabalho de Kardec, de sofrer muita calúnia, de perder 3 empregos de contador, de ex-amigos, que falaram que ele ficou louco. O Espiritismo em nosso século ganha credibilidade das mãos à ciência oficial, mas as ideias de reencarnação, de dificuldade quando se faz o mal no mundo espiritual, só lá. Alguns têm ideia que lá misturava tudo, bons, maus, traficantes, cruéis, políticos corruptos. Pelo amor de Deus, a morte faz com que cada um se conscientize do que fez e se coloque por afinidade de pensamento onde é o seu lugar. Fez o mal, vai estar junto com os maus. Fez o bem, vai estar junto com os bons. É lei aqui na terra, reunimos-nos aqueles com os quais temos afinidade. Não sei por que não conseguem compreender. Alguns, raros, mas é um grupo difícil. Alguns acham que morreu, acabou, está todo mundo bem, todo mundo festejando, outros morrem de medo da morte. Vamos lá, mas Kardec e Jesus, e compreendê-los e praticá-los. E Herculano. Dona Heloísa, Herculano, a obra é fantástica, né? Herculano aborda os até termos profundos, ele fala nos endoparasitas, os exoparasitas, né? Mas é isso que eu queria lhe perguntar. Ele disse que essa vampirização, a entidade parasita se aproxima, suga essas energias, principalmente aqueles flancos, dona Heloísa, por exemplo, do álcool, das drogas, da sexualidade desregrada, que o espírito André Luiz tem inúmeros exemplos, já, dona Heloísa? Nossa, André Luiz é grande. Amo, respeito, o pai amava e respeitava. E é verdade. Olhando à nossa volta, vemos coisas absurdas, porque o indivíduo que pensa mal atrai maus pensamentos. É lei. Kardec explica em A Gênese. E a ciência hoje explica através de trabalhos lindíssimos de cientistas.
como o doutor Brian falando sobre reencarnação com linguagem espírita, como os pastores protestantes que publicam nos Estados Unidos. Quem quer enxerga. O espiritismo a cada dia das mãos da ciência oficial. Não foi por acaso que fizeram um seminário de parapsicologia na Rússia, em Kirov, para estudar Kardec antes que o governo russo proibisse. Não quer mais que se fale em Kardec, nem em corpo bioplásmico, nem em mente extrafísica. Não adianta, governo russo. A verdade vai lenta e seguramente atingindo a todos. A verdade surge. Será um só rebanho, um só pastor. A verdade, que não terá mais o nome de espírita, de cristã, será ciência. Apenas isso. Há uma metamorfose maravilhosa a caminho. Dona Heloísa, veja bem, o Herculano falando nessa endoparasitose, exoparasitose, né? Ele disse que na raiz dessas obsessões e desses processos de vampirização tem um passado reencarnatório, não é? Então, ninguém passa por um processo desse por inocente, não é, dona Heloísa? De forma alguma, a lei é clara e precisa. Mas uma coisa muito boa e interessante: o amor cobre a multidão de pecados. Num dos livros de André Luiz tem a história de um espírito que ia reencarnar com um pequeno probleminha no coração. Mas falaram para ele: se você agir direito, esse probleminha não te incomodará. Agora, se você voltar a hábitos errados do passado, o problema te impedirá até de trabalhar. É verdade. Mergulhamos por nosso pensamento onde desejamos, na luz ou nas sombras. Dona Heloísa, aí essa ideia, como eu falei, do passado da literatura, do cinema, não é? Ela não é destituída de sentido. A gente viu aqui agora o processo obsessivo, mas Herculano ensina, não é? Reflete num problema sério, que nas famílias a gente tem sempre aquelas personalidades, não é? Fortes, autoritárias. Ele diz que existe também o processo de vampirização de mentes mais fortes sobre mentes mais fracas, até entre os encarnados aqui na Terra, não é, dona Heloísa? Nossa, às vezes a gente encontra famílias onde é o pai que domina todo mundo. E ai se não se curvam. De outras vezes é a mãe. De outras vezes é um filho. É um estudo muito interessante que eu, numa encarnação, quero fazer. E às vezes chega o hóspede indesejado, o pai que chama, num livro lindo. E é preciso, como diz o pai, que a família se conscientize que cada um é responsável por si mesmo. Não pode abaixar a cabeça, é como fazem com políticos corruptos, com governos como o de Putin. Se cada indivíduo mais correto tivesse a coragem de levantar a cabeça, de atrair bons espíritos, outro seria a história da nossa Terra. Lindo planeta, mas, como diz Roberto Carlos, com os homens, animais muito estranhos. Dona Heloísa, ainda nessa vampirização aqui na Terra, o Herculano amplia o leque, não é? O Herculano fala que há aquele vampirismo social, por exemplo, né, de elites, né, patrões que vampirizam a classe trabalhadora. Isso é uma realidade, né, dona Heloísa? E como? Tem empresários maravilhosos. Eu adoro um artigo de Emmanuel, O Dinheiro Bendito, o Bom Amigo Dinheiro, alguma coisa assim, onde ele diz exatamente isso, que o dinheiro não tem culpa do mau uso que fazemos dele, que existem empresários fabulosos que auxiliam, pagam bom ordenados, respeitam horários
Mas como em qualquer classe profissional ou social, existem os empresários difíceis. De vez em quando a gente vê que um patrão tinha aquele empregado como escravo, não pagava ordenado durante muitos anos. Eu vi uma senhorinha que me doeu o coração. Ela não tinha para onde ir, trabalhava como empregada doméstica, nunca ganhou dinheiro, comia depois dos patrões. Era uma escrava. Quer dizer, esses indivíduos vão se analisar no mundo espiritual e encontrar dificuldades, não por castigo, por falta de competência. Dona Heloísa, aí a minha pergunta derradeira para a senhora falou que foi o fim de semana agora a Guarulhos, a temática sobre o aborto, a senhora trouxe Jesus. Aí eu me lembrei, dona Heloísa, o Herculano, essa classificação toda que ele faz sobre o vampirismo. Em nosso lar, certa noite, uma entidade tentou entrar, muito boazinha, na expressão, na voz, pedindo para entrar em nosso lar. E o instrutor lá percebeu que aquela entidade não merecia entrar e proibiu. Só que o pessoal ali ficou surpreso, era uma senhorinha, o próprio André Luiz, e ele observou a mulher, ela tinha 50 e poucos pontos escuros no seu corpo espiritual, dona Heloísa, e ele disse que cada ponto escuro daquele correspondia a um aborto que ela fez na Terra, que ela estava sendo vampirizada por aquelas entidades. Então, as questões têm uma gravidade maior ainda do que a gente pensa, não é, dona Heloísa? Nossa Senhora! Mas interessante, seja qual for o tamanho do erro, fazer o bem consegue apagá-lo. Tem uma pessoa maravilhosa, ela fazia palestras pelo Brasil todo e contava. Mércia, não tem do que se envergonhar. Mas ela disse que quando era jovem, ela fez um aborto e ela não se perdoou mais. Aí, como ela conseguiu se livrar do complexo de culpa ou diminuí-lo? Ela começou a cuidar de um bairro, Massaranduba, no Rio Grande do Norte. E ali ela auxiliava, ela construiu obras. Resultado, ela brilhava mais do que qualquer uma de nós. Então, realmente, o amor cobre a multidão de pecados. Porque vai ser muito triste, como no caso de Neves em Vida, Sexo e Destino, quando ele descobre o erro que cometera. E ele, que era orgulhoso, não se conforma e pede a Deus que dê uma chance para ele apagar aquele erro com amor. E salva a moça que ele prejudicara, que era a filha legítima dele, na hora que ela vai ser atropelada, reencarnada como uma menininha encantadora, ele empurra ela para a calçada, mas não tem tempo de pensar nele mesmo, ele não tem tempo. E morre, beneficiando a filha que ele prejudicara. O amor cobriu aquele terrível erro. Dona Heloísa, o Herculano traz a obra descrevendo como é o processo de vampirização, né? Eu tenho uma amiga também que ela não era espírita, cometeu o aborto, depois se tornou espírita, como a senhora disse, se transformou numa pessoa de luz, uma pessoa muito boa. Mas, dona Heloísa, aquele ditado, né? Com os bons aprendemos o bem, mas com os maus aprendemos a não errar. Essa descrição de Herculano aqui sobre esse processo e a de André Luiz sobre aquela moça do aborto é importante. Eu não digo para depois do erro, você tem, como a senhora falou, a oportunidade de não olhar para trás, construir, reconstruir. Mas é importante a gente saber desses processos, porque é um alerta para você saber se você cometer aquilo, que tipos de entidades você vai ficar afeito, não é? Nossa, no livro dos mortos do Egito, eu vi no registro de dois. Já aparecia um deus, né, entre os vários deuses, que era esquisito, meio pelicano, meio estranho, onde o indivíduo era julgado. Mas lá é interessante, eles trazem uma balança
Quem tem o coração pesado, aquele animal estranho, morde, sai sangue e o indivíduo desaparece para sempre. Mas há sempre uma conscientização através das várias expressões religiosas ou filosóficas e científicas que fazer o mal nos faz mal. Hoje até a ciência diz: perdoe, faça o bem, ame o próximo, porque caso contrário você ficará muito mal. Depressões, doenças várias, vontade de não viver. Então vamos fazer o bem. É lei de amor. Dona Heloísa, a última pergunta que eu lhe faço, eu queria seu depoimento, porque Dona Heloísa, a senhora já falou aqui em outros programas, já. Dona Heloísa foi mãe biológica, mas também foi mãe do coração, adotou. Não é? Dona Heloísa, a minha pergunta é a seguinte: feito a sua amiga, a minha amiga, pessoa que cometeu o aborto, não é? Carrega a sua cruz, não olha para trás, se reergue. Mas a adoção também é uma coisa boa, interessante, não é, Dona Heloísa? Nossa, receber um espírito que foi ligado provavelmente a nós e ter a alegria de vê-lo crescer à luz do Espiritismo. E mesmo quando depois um ou outro se afasta, é bom, é preocupado com o próximo e às vezes se dedica a uma religião que teve no passado, como o budismo, mas não importa. Importa é se transformar num indivíduo que olha a luz que verte sobre nosso querido planeta Terra e que é o maior antibiótico contra as dores que criamos para nós mesmos através dos erros do passado e às vezes do presente. Bom, então, pessoal, que noite, não é? Que noite. E agora, como Dona Heloísa falou aqui, fechando o programa, né? O amor que cobre a multidão dos pecados e que vence qualquer processo obsessivo, não é? Então, resta-nos apenas orar. Vamos orar, Dona Heloísa? Nossa, amo orar. E o doutor Costa, ele tem, Silva Costa, ele fala que não acreditava em oração. Hoje ele ora todos os dias para iluminar o cérebro e aumentar a massa do cérebro, ficar mais inteligente. Idosos, oremos para o nosso cérebro continuar lúcido. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então vamos orar a Jesus na noite de hoje, ante o flagelo da vampirização, do aborto, dos vícios vários. Pensemos no amor, peçamos socorro ao alto, à espiritualidade amiga, que nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, de corrigir a rota e de transformar um passado de erros num presente luminoso, numa caminhada para um futuro feliz. Então, pedindo permissão a Herculano, a equipe espiritual do professor Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, próxima quinta, eu e Dona Elô estaremos aqui. Quero dedicar esse programa à minha mamãe linda, que eu amo tanto, que se encontra na vida espiritual. Dona Heloísa, gratidão mais uma vez, foi uma honra, como sempre. A honra é minha e a gratidão. Muito, muito obrigada.